de Israel. Mas agora chegou a sua vez. Agora chegou a tua hora. Onde estão os sucessores de Elias aqui nesse lugar? Onde estão os profetas dessa nação? Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo Minas Gerais. Deus está. Um novo dia amanhecer, uma nova história. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo. Deus está separando um novo dia. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado amanhecer. Está levantando um novo povo. Deus está sacudindo, 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 sacudindo. Isso, som. Bom dia a todos. Vamos ficar de pé para cantar. Jardim da Restauração. Senhor
Bastante força para Deus hoje. Vamos lá.
Pessoal, vamos cantar Salve com bastante força, se alegrar o nosso dia. Número 35. Bastante força. Oi? Vamos lá, vamos lá.
irmãs. Vamos todos fechar os olhos. Bom dia, nossos preciosos, amado Pai Celestial e Céu da eternidade. Pai, primeiramente, queremos estar agradecendo a vós, por estarmos aqui com vida e com saúde para estar ouvindo as tuas palavras, Pai. Que neste momento vós possa estar inspirando teu Filho, que cada palavra que ele estará dizendo, Pai, possa estar preenchendo nossos corações, Pai Celestiais, para que realmente podemos estar praticando nosso dia a dia e realmente, Pai, testemunhando toda essa palavra, Pai. O quanto que os verdadeiros pais sofreram, Pai Celestiais, para que nós pudéssemos estar aqui, Pai. Realmente somos muito gratos a vós por ser vossos soldados, soldados de Deus, Pai Celestiais. Que realmente podemos estar caminhando em frente, Pai, na linha de frente, e realmente distribuindo todo o seu amor e toda a sua palavra, Pai Celestiais, para estar dando vida para aquelas pessoas, Pai. Inspira o seu Filho, Pai Celestiais, para que realmente ele possa estar dando discernimento para cada um de nós, Pai Celestiais. Sou muito gratos a vós. Eu oro e relato em meu nome, Renan Mendice, filha da Senhora de oração. Adieu. Vamos receber o pastor Nohan com uma salva de palmas. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à sede Santa Amaro para darmos início a mais um sermão dominical, nosso segundo sermão do ano de 2018. Espero que realmente possa estar aí, inspirar e motivar todos os irmãos e irmãs. É interessante quando nós vamos começar a preparar palavras, né? Especialmente quando nós temos uma nova providência que está iniciando, né? No caso do Brasil, qual a providência que nós temos agora, pessoal? Nós estamos vislumbrando. É o quê? Mobilização, né? Mobilização do quê, pessoal? Nós temos uma pequena mobilização à nossa frente, né? Cada um de nós tem que mobilizar quantas pessoas? 3? Temos que fazer um evento, né, no meio do ano para no mínimo 100 mil pessoas. No mínimo 100 mil. Ouvi errado? Não, 100 mil. 100 mil pessoas. Então temos que mobilizar muita gente, né? E é interessante que, de uma forma geral, esse evento vai estar focalizado, vai estar centralizado, né, no movimento da família verdadeira. E quando a gente pensa no movimento da família verdadeira, de que trata o movimento da família verdadeira? Alguém sabe? O presidente Coito passou um sermão que ele falou sobre, nessa palestra da família verdadeira. Sobre o que trata ela? Quem me ajuda? Eu esqueci. O movimento da família verdadeira trata sobre o quê? Família verdadeira. Opa, é um começo. Família verdadeira fala sobre, é contra o quê? Família verdadeira, ela é contra uma falsa família, é contra falsos valores. Então, família verdadeira, ela é contra o que está acontecendo hoje na sociedade? É contra basicamente tudo que está acontecendo na sociedade. É contra a ideologia de gênero, é contra homossexualismo, lesbianismo. O movimento da família verdadeira, ele vem para educar, ele vem exatamente, né, para trazer, né, não uma nova, mas para, né, trazer o homem de volta ao padrão original, que o ser humano está completamente perdido. Então não tem como, especialmente acredito que esse ano, né, a gente, dentro das palavras que a gente começar a falar, dentro daquelas palavras que a gente for vislumbrar, dentro dos sermões, dentro daquilo que a gente estiver estudando, a gente não vai ter como a gente fugir muito desse contexto, né, que está sendo agora, nesse momento, o foco providencial, porque é isso que a gente vai ter que estar falando para a sociedade, né? O momento providencial que nós estamos é esse, né? Então, apesar do sermão, né, sair das palavras de Chon Sung-yeon, né, a inspiração que me veio durante aí na preparação do sermão foi também tratar dentro do sermão desses assuntos também. Então vejamos lá, o sermão que preparei para o dia de hoje é atitude para herdar a tradição. Peraí, tem alguma coisa errada. Será que a data desse sermão está certa, pessoal? Será que, só tirar uma dúvida aqui, pessoal. Tá certinha, é que a data está errada. Né? É que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e esqueci de alterar a data.
Eu falei, será que eu peguei o sermão errado? Vamos lá então. Atitude para herdar a tradição e cultura dos verdadeiros pais. Quando a gente fala atitude para herdar a tradição e cultura, o que é tradição e cultura dos verdadeiros pais? O que vem a ser essa tradição e essa cultura que os verdadeiros pais possuem? São os ensinamentos. De uma forma geral, o verdadeiro pai traz algum ensinamento novo? Sim, com certeza. Que ensinamento novo o verdadeiro pai traz? Todos os ensinamentos que o ser humano perdeu em virtude do quê? Em virtude do pecado, né? Ou seja, em virtude da queda do ser humano, o ser humano se afastou de Deus, o ser humano perdeu sua conexão com Deus, o ser humano se tornou um ser humano de pecado, o ser humano perdeu sua deidade, perdeu sua conexão, perdeu seu entendimento com Deus, faz exatamente aquilo que Deus não quer que ele faça. Por que ele faz o que Deus não quer que ele faça? O que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O que quer dizer essa passagem, pessoal? Quem é o Deus deste mundo que a Bíblia está se referindo? Será que é o Deus lá de cima? Esse Deus ele está falando é o Deus de quem? É o tio. É o tio lá de baixo. Tio Lulu. Satanás ele fez o quê? Ele cegou o entendimento do ser humano. O ser humano está indo para o inferno e ele está fazendo o quê? Ele está dizendo ainda o quê? Obrigado. Isso que Satanás está fazendo. Então, vem verdadeiros pais para quê? Para trazer uma nova cultura. Não para trazer uma nova, mas para trazer aquela cultura, a tradição correta que foi esquecida por Adão e Eva, que deveria ter sido herdada por Adão e Eva, ter sido transmitida aos seus filhos e filhas. E hoje tem que ser transmitida através de quem? Dos verdadeiros pais. E deve ser herdada por quem? Por nós, famílias abençoadas. E nós, famílias abençoadas, uma vez que herdemos, recebemos essa cultura, essa tradição, temos aí uma responsabilidade. Porque os verdadeiros pais, eles duram para sempre? Na terra? Na terra não, no plano espiritual sim. Mas na terra não. Então quem serão os responsáveis por transmitir essa cultura, por transmitir essa tradição? O POC. Você. É você mesmo. Está olhando com a cara de Renan. Acabamos de cantar na música, né? Soldados de Deus. Quem são os soldados de Deus? Somos nós. Firmes e avantes na fé, sem nada a temer. Soldado que vai para a batalha e fica olhando para trás, querendo voltar. Soldado forte, soldado fraco? Soldado forte, ele vai para o quê? Ele vai olhando para frente ali, destemido. Assim também temos que ser cada um de nós, né? Firme especialmente nas tradições, firme especialmente na cultura, né? No padrão, né? De educação dos verdadeiros pais, né? Uma vez os verdadeiros pais não estejam aqui, nós somos os responsáveis por transmitir a cultura, nós somos os responsáveis por transmitir a tradição dos verdadeiros pais. Quer dizer que nós, soldados, já estamos perdendo a guerra? Olha, essa guerra está em andamento, mas essa guerra ela não está muito boa, não. Infelizmente, temos que analisar, né? Ela não está fácil. Ela não está fácil. Porque esses soldados que hoje estão trabalhando para o lado de Deus, eles foram tirados de onde?
Anteriormente, ele estava trabalhando para o outro lado, né? Ele estava trabalhando do lado do inimigo. E foram trazidos, né? Foram convertidos para o lado de Deus. E agora estão começando a trabalhar, mas ainda estão com os vínculos, ainda estão com as atitudes, ainda estão com os hábitos, ainda estão com os trejeitos, ainda, ó, de lá. Não tem que mudar. Veja lá, o verdadeiro pai diz: o modelo original deve aparecer. Vocês são filhos e filhas decaídos. Na verdade, sozinhos não poderão atingir a posição original. Estão numa posição decaída, por isso devem aprender primeiro dos verdadeiros pais. Quando agirem, devem seguir as diretivas. É nessa posição que poderão unir-se uns com os outros, para então desenvolverem um amor verdadeiro. Esta será a primeira tradição da família de Adão. Sem verdadeiros pais, como poderiam aprender a tradição do amor verdadeiro? Sem os verdadeiros pais, não pode existir tal herança. Pessoal, uma das coisas que Adão e Eva perderam quando cometeram o pecado, qual foi? Quando a gente pensa, por exemplo, lá quando a gente começa a estudar o paralelo histórico, as primeiras coisas que nós falamos nos paralelos históricos é o quê? Nós falamos que lá nos paralelos históricos nós vamos estudar o quê? Certos números, que são números providenciais. Dentre esses números providenciais, quais números são esses? Quais são os números providenciais que a gente estuda lá no paralelo? Quem lembra? São os números 16, 24, 39, tá certo? Pessoal do céu. Quais são os números? 12, 4, 21 e 40. Né? Por que esses números são chamados de números providenciais? Hannah não vale. Por que são números providenciais? Vamos escolher aqui uma pessoa a acaso. Estou com olhos fechados. Olha só quem caiu. Brincadeira. Pessoal, por que o número 12 ele é um número providencial? O que significa o número 12? Número 12 é o número do que, pessoal? Número 12 significa as 12 finalidades objetivas do amor. O que vem a ser isso? Fala de forma mais fácil, explico. Dentro de um fundamento de 4 posições. O que é o fundamento de 4 posições? Deus, homem, mulher e filhos. Ou seja, fundamento de 4. Deus, ele tem um tipo de amor para com o homem, um tipo de amor para com a mulher e um tipo de amor para com o filho. O homem tem um tipo de amor para com Deus, um tipo de amor para com a esposa e um tipo de amor para com o filho. O filho tem um tipo de amor para com o pai, um tipo de amor para com Deus e um tipo de amor para com a mãe. A mãe tem um tipo de amor para com Deus, um tipo de amor para com o esposo e um tipo de amor para com o... Quantos tipos de amor deu? 12 tipos de amor, ou as 12 finalidades objetivas do amor. Observe que esses 12 tipos de amor deveriam originalmente serem aperfeiçoados por quem? Originalmente, quem tinha que realizar eles? Adão e Eva. Quando que Adão e Eva iriam aperfeiçoar esse padrão, esses 12 tipos de amor? Em que momento? Quando eles realizassem o quê? As 3 grandes bênçãos. Naturalmente, o padrão original do amor, ele seria aperfeiçoado, uma vez que Adão e Eva se tornassem o quê? Verdadeiros pais. Uma vez que Adão e Eva se tornassem verdadeiros pais, surgiria também verdadeiro amor. As esferas do amor se tornariam verdadeiras esferas do amor. Mas eu pergunto, Adão e Eva se tornaram verdadeiros pais? Eles se tornaram o quê? Falsos pais.
Naturalmente, o amor aperfeiçoado por eles foi um amor verdadeiro? Foi ou não foi? Não, foi também um falso padrão de amor. Eu pergunto, como que está o amor entre homem e mulher hoje? Verdadeiro ou falso? Será que existe amor? Como está o amor entre pai e filho, entre mãe e filho? Entre filho e pai? No dia dos pais, né? Foi dia das mães, não recordo agora exatamente. Nós tivemos, eu vi no jornal uma reportagem que me deixou de certa forma abismado, né? A reportagem dizia o seguinte: Susana von Richthofen estava recebendo benefício de indulto do Dia dos Pais. Eu falei, nossa, que coisa meio meio estranha, né? A pessoa que matou os próprios pais recebendo o indulto do Dia dos Pais, que teoricamente é um indulto para festejar ou para visitar ali, para estar junto com os pais, é uma coisa que está meio sem nexo, sem lógica, né? Pessoal, percebe? Percebe que o padrão do amor ele foi depravado? Observe que o amor que foi menos atingido pela queda, ainda assim, foi o amor paternal. Mas mesmo ele, olha aí, quantas reportagens a gente não vê por dia, de pai jogando filho, mãe jogando filho em cesto do lixo, jogando filho dentro de privado, jogando filho no meio de rio, em saco de lixo. Quantas reportagens a gente não vê disso por dia? E olha que esse foi o amor que foi menos depravado. Todos os outros foram mais. Então eu pergunto, observe que o padrão do amor foi completamente perdido devido à falha de Adão. E é por isso que esse amor precisa ser restaurado. Mas como vai ser restaurado se é uma coisa que eu não conheço, se é uma coisa que eu nunca vi antes? Como que eu vou encontrar esse amor original se ele foi perdido? De que forma eu vou encontrar ele? Por isso que eu preciso do quê? Eu preciso de um modelo. Eu preciso do quê? De um modelo original. Quem é esse modelo original? Aqui, ó. São os verdadeiros pais. Então, a partir dos verdadeiros pais, a partir do modelo original, surge o padrão, onde todos nós podemos seguir exatamente a partir desse momento, esse mesmo modelo, onde toda a sociedade ela pode mudar, ela pode se alterar, ela pode seguir aquele padrão original que foi perdido em virtude da falha dos primeiros seres humanos, cometido lá no jardim do Éden. Pessoal, olha lá que interessante. Vamos. A diferença entre ideologia e princípio. Será que existe diferença entre ideologia e princípio? O que vem a ser ideologia? Olha lá, ideologia é uma ciência que atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Este termo possui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo ideal que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo, de um indivíduo de determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. Então, vocês já ouviram falar sobre ideologias? Existem várias ideologias? Existem muitas ideologias. Como que eu crio uma ideologia? Ideologia ela é criada baseada exatamente na percepção humana de alguém, né? Opa, eu vi alguma coisa, então vou criar uma ideologia baseada na minha percepção daquilo que é certo. Mas a minha percepção daquilo que é certo, será que é a percepção de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. É que nem a gente analisa. Na maioria das vezes não. É que nem a gente analisar conceito. Tem muita gente que fala assim, eu vou viver, por exemplo, baseado na minha consciência. Por exemplo, existem algumas igrejas, que suas doutrinas estão baseadas em que você deve viver baseado na vivência da sua consciência e nada mais.
Mas, por exemplo, será que a sua consciência, ela sempre te leva para o caminho correto? Será que sim? Será que não? A sua consciência, ela te leva para o caminho que você acha que é o caminho certo. Mas o caminho que você acha que é o caminho certo pode não ser o caminho correto. Quer um exemplo disso? Por exemplo, escravidão, certo ou errado? Certo ou errado? Escravidão, escravizar uma pessoa, correto ou errado? Errado? E se eu falasse sobre escravidão para o povo do Egito lá de 2000 anos atrás? Certo ou errado? E agora? Para eles não tinha nada de errado em escravizar uma pessoa. Para o povo era normal, não é? Ter escravos. Até na Bíblia trata sobre como você deveria tratar os escravos. E aí? Certo ou errado? Percebe que muda a percepção? Então, e aí? Como eu vou definir o que é o certo absoluto ou o errado absoluto? Vamos entender, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é os princípios. O que é princípio? Princípio é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo, começo, início, o que serve de base a alguma coisa, causa primeira, raiz, razão, né? Pessoal, então quando a gente fala de princípio, do que nós estamos falando, pessoal? Quando a gente fala de princípio, o que é princípio? É aquela causa primeira, é a finalidade primeira. Qual é a função primeira? Qual foi o objetivo inicial daquilo que se foi criado? Baseado naquela primícia original, eu posso entender qual a finalidade, qual é, né, o motivo daquela determinada coisa, daquele determinado alguém, daquela determinada criação. E, consequentemente, eu posso entender o que é a sua finalidade. Por exemplo, pessoal, qual é a finalidade desta cadeira? Sentar. Por que ela é sentar? Por que a finalidade dela é sentar? Opa! Ela foi criada com esta finalidade, né? E se eu usar ela para dar na cabeça de alguém? Ela serve para isso? Servir serve. Mas eu não estou fazendo questão se é correto ou não, né? Eu só estou... E aí, a questão? E aí, o problema? A gente tem que analisar o quê? Mas a minha percepção é que ela é um ótimo instrumento para bater numa pessoa. E agora? Até o microfone. E agora? Eu acho que ela é melhor que sentar, é melhor para bater do que para sentar. Mas a finalidade original dela diz o quê? Que ela foi criada para sentar. Então, como eu vou entender, né, a finalidade original do ser humano, a finalidade original das coisas? Que observe que ideologia o ser humano está cheio. Foi criada uma série de ideologias. Tem um monte, né? Mas como entender, né, o original, o padrão original? Vamos entender aqui porque o tempo está correndo. Vamos ver exemplos de ideologias. Vamos ver aqui o exemplo de ideologia do Manifesto Comunista, né? Traz exemplo de algumas ideologias. Conhece esses dois seres aqui? Pessoal, dá para enxergar ou prefere que apague a luz aqui? Para enxergar melhor? Pode apagar? Dá melhor? Alguém sabe quem é esse homem aqui? Papai Noel? Karl Marx. E esses daqui? Esse daqui já é mais difícil, né? Parceiro de Marx. Jogava truco junto com ele. Brincadeira, não sei se existia truco naquela época. Engels. Né?
Olha o que Karl Marx diz lá no Manifesto Comunista. Exemplo de ideologias. A percepção deles, né, a partir daquilo que era correto. Olha o que ele diz. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública. A família burguesa desvanece naturalmente com o desvanecer de seu complemento, e uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Olha o que Francis Engels dizia: a monogamia não aparece na história, portanto, como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como a proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. Hoje posso acrescentar o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história. Coincide com o antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Faz parte do Manifesto Comunista. Mas ele continua: a família individual moderna baseia-se na escravidão doméstica, franca ou dissimulada, da mulher, e na sociedade moderna é uma massa de cujas moléculas são as famílias individuais. Então é que se há de ver que a libertação da mulher exige, como primeira condição, a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que, por sua vez, requer a supressão da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. Vocês entenderam o que ele está falando aqui, pessoal? Vocês entenderam o que ele está querendo dizer, o que eles estão querendo dizer com essa ideologia aqui? Eles estão querendo dizer o seguinte: olha, a família monogâmica, o que é uma família monogâmica? Que é um homem e uma mulher. Eles estão querendo dizer que isso daqui não deve existir. Por que não deve existir? Porque isso é a primeira base para a opressão. Opressão do homem para com a mulher. Porque a mulher, na visão deles, tem que ficar em casa, né, cuidando da casa, organizando, preparando a comida, cuidando dos filhos, para sustentar o homem que vai trabalhar, que vai ali gerar lucro para o burguês, que vai enriquecer, né, que vai dar dinheiro para aquele homem e que vai oprimir aquela mulher. Então essa monogamia deve acabar. Então tem que existir o quê? A poligamia. O que é a poligamia? Poligamia é basicamente aquilo que a gente está vendo na sociedade hoje. Todo mundo fica com todo mundo. Mas e os filhos? Não, você vai continuar tendo filhos, só que você não vai saber quem é o pai. É dessa forma que a sociedade marxista vê. Porque aí não tem como oprimir ninguém, tudo vai pertencer ao Estado. Uma vez que acaba-se com a família, vai acabar também com esse negócio de capital, vai acabar com a tal burguesia. Então nós temos que destruir o quê? A família. A base para a gente acabar com a sociedade burguesa, acabar com o capitalismo, para instituirmos o comunismo, é primeiro destruir o quê? Destruir a família. Como a gente vai destruir a família? Acabando com o quê? Com a monogamia. Ou seja, acabando com a família tradicional. Pessoal, observe que isso está onde? É a base do quê? Do Manifesto Comunista. Quando você ouve, por exemplo, Partido Comunista, PT, quando você pega o bojo ideológico desses partidos, o que contém lá no bojo ideológico desses partidos? Isso daqui está lá. Quando você apoia uma pessoa, mesmo que
né, não seja diretamente, mesmo que indiretamente, você está apoiando o quê? Ó? Esse tipo de visão. O que eles querem destruir? A sua família. A nossa família. Como? Como se destrui a família em nível nacional? Como que eu faço isso? Através de quê? Através das leis. Quem é que faz as leis? São os políticos. Quem é que coloca os políticos lá? Nós colocamos eles. Por isso tem que escolher bem. E isso aqui são exemplos do que, pessoal? Exemplos de ideologias. E observe que as ideologias se baseiam na percepção deles da sociedade. Para eles está certo. E tem um monte de gente que acha que isso daqui também está certo. Olha agora a diferença de princípio. O que é princípio, pessoal? Exemplo de princípio. Vamos dar um exemplo de um princípio físico. Já ouviram falar desse homem aqui, ó? Galileu Galilei. O que ele falava lá, ó? Galileu Galilei descobriu que a aceleração da gravidade é constante, independente da massa dos objetos envolvidos. Que é isso? Ai, meu Deus, vai entrar em física. Pessoal, o que quer dizer isso? Veja lá, um experimento realizado em câmara de vácuo para demonstrar a queda livre de objetos com diferentes massas, com e sem a resistência do ar. Pessoal, o vácuo é sem ar, ok? Isso quer dizer o vácuo. Então, Galilei falava o quê? Ele queria provar o quê? Ele queria dizer que a força gravitacional, ela puxava todos os corpos para o centro da Terra numa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então ele dizia o quê? Que se eu soltasse uma pena e uma bola de boliche, independentemente do peso, eles deveriam cair exatamente ao mesmo tempo no chão. O que vocês acham? Certo ou errado? Essa era a teoria de Galileu Galilei. Isso era o que ele falava. Ele falava, isso só não acontecia porque tinha uma outra coisa que impedia isso de acontecer, que era o quê? O ar, né? Mas se não tivesse o ar, né, isso comprovaria a sua lei, comprovaria que essa lei ela está correta. E veja lá que interessante. Olha lá. O experimento de Galileu é simples. Basta pegar um objeto pesado e um leve e os deixar cair ao mesmo tempo para ver qual deles cai mais rápido. Neste caso, as penas caíram a uma taxa mais lenta do que a bola de boliche por causa da resistência do ar. Ok, nós despejamos 2 milímetros. Uma vez completada, haverá quase um vácuo perfeito lá dentro. Sem ar. Não é macumba, viu, pessoal? É uma lei. They came down exactly the same. Wow. Look. Exactly. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. That's just brilliant.
Olha que interessante. Isso daí é um exemplo do quê? É um exemplo de uma lei. Pessoal, a lei, ela muda. Uma lei, ela é absoluta. Não importa onde esteja, o lugar que esteja, ela sempre vai valer, porque ela é absoluta. O que acontece, ser humano? Exatamente, o ser humano, ele perdeu esse padrão absoluto, então ele precisa recuperar o quê? Ele precisa recuperar esse padrão absoluto que foi perdido pelos primeiros seres, né, humanos lá no jardim do Éden. Então ele precisa recuperar os seus princípios originais que foram perdidos, né? Só que na tentativa de recuperar esses princípios, o ser humano ao longo da história foi criando inúmeras o quê? Inúmeras ideologias. Ideologia A, ideologia B, ideologia C, ideologia tal, ideologia fulano, ideologia ciclano, ideologia beltrano e assim por diante. Sem nunca, contanto, encontrar a ideologia correta, a ideologia deusista. Vamos dar um exemplo disso? Olha lá. Ideologia de gênero versus princípio de gênero. Tem diferença uma da outra? Observe que agora tem diferença. Por que tem diferença? Tem diferença porque agora você já sabe o que é ideologia, agora você já sabe o que é princípio. O que é ideologia? Ideologia está baseada no quê? Na percepção de quem? Na percepção do ser humano, baseado na sociedade, naquilo que ele entende que é, daquele que ele entende que é correto. E princípio? Está baseado na percepção do ser humano? Não, está baseado na percepção daquilo que é absolutamente correto. E não daquilo que ele acha, não, mas daquilo que é absolutamente correto. Vejamos exemplo. O que é a chamada ideologia de gênero? Veja lá. A chamada ideologia de gênero representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto histórico-cultural desenvolvido tacitamente pela sociedade. Tradicionalmente, a palavra gênero costuma ser interpretada como sinônimo do sexo atribuído, ou seja, correspondente ao órgão sexual que o indivíduo nasceu. Pênis é masculino, vagina é feminino. Mas, de acordo com a identidade de gênero, o fato de determinada pessoa ter nascido com um órgão sexual masculino ou feminino não faz com que esta se identifique obrigatoriamente como um homem ou mulher. Deste modo, os defensores da nomeada ideologia de gênero identificam o gênero como a projeção de tudo aquilo que a sociedade e a cultura esperam que seja típico do comportamento masculino e feminino, por exemplo. E neste caso, esses comportamentos não precisam estar obrigatoriamente ligados ao sexo atribuído. Então, segundo a ideologia de gênero, né? Observe, segundo a biologia, os médicos disseram para minha mãe que quando eu nasci, devido ao fato, né, de eu ter pipi, eu era menino, né? Mas segundo a ideologia de gênero, eu não sou menino. Segundo a ideologia de gênero. Segundo a ideologia de gênero, eu sou uma página em branco, que será escrita de acordo com o comportamento que eu escolher. Então, por exemplo, se eu quiser brincar com boneca, se eu quiser passar batom, se eu quiser colocar vestido, então eu vou ser menina, mesmo se eu tiver pipi. É isso que diz a ideologia de gênero. Porque o sexo, ele não é atribuído conforme o seu órgão sexual, mas ele é atribuído de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua escolha. Isso é, de uma forma geral, bem superficial, o que diz a ideologia de gênero. Deu para entender isso, pessoal? Ficou claro esse ponto? O que é o princípio de gênero? Veja lá a diferença.
Observe que princípio de gênero não tem nada a ver com religião. O princípio existiu antes da religião e estabeleceu que o homem foi criado para uma mulher e uma mulher para um homem. Nada existe fora deste conceito. Eu pergunto, pessoal, por qual finalidade foi criada essa cadeira? Para sentar. Como é que eu sei que ela foi criada para sentar? Olhando para ela assim, como é que eu sei que ela foi criada para sentar? Imagine que fosse um homem das cavernas aqui, que nunca tivesse visto uma cadeira. Ele ia chegar aqui, o que ele ia fazer? Ele ia fazer isso, será? Bom. Talvez ele chegaria rapidamente a essa conclusão. É ou não é? Pessoal, observe que o ser humano, homem, foi criado para quem? E mulher? Como que eu posso chegar a essa conclusão? Basta você analisar um e o outro. É fácil. Isso não é religião, pessoal. Isso é princípio. Olha lá, ó. Toda a criação existe baseado no conceito de masculinidade e feminilidade, ou positividade e negatividade. Sem uma ação de dar e receber entre esse universo, se destrói. Olha a criação. Você vê o macaco, vê a macaca. Você vê o que mais? Você vê o cachorro, você vê a cadela. Você vê o que mais? Você vê o gato, você vê? Tudo no princípio. Você vê tudo criado o quê? Em pares. Né? Até na planta assim, ó. Você vê o estame, você vê o pistilo. Órgão masculino, órgão feminino. Quer puxar mais? Dentro da molécula você tem o quê? Você tem o cátodo, você tem o anodo. Dentro do átomo você tem o quê? O próton e o elétron. Puxando ainda mais, o que você tem? Dentro das partículas. Também, você precisa de uma carga positiva e de uma carga negativa. Nas partículas tem o quê? Tem íons positivos e íons. Dentro dos íons tem os séptons e tem os quarks. Né? E aí ainda tem mais outras subdivisões que a física, quando ela já consegue perceber. Então observe, pessoal. Tudo foi criado em quê? Em dualidade. Em parceria. Para quê? Ação de dar. Pessoal, isso é coisa que eu estou tirando da minha cabeça? É só questão de analisar. Isto é um princípio. Mas a finalidade dos órgãos reprodutores dos seres humanos só encontram razão no sexo oposto, anatomicamente falando, do ponto de vista acerca da finalidade para multiplicação. Pessoal, pega aí, ó, pega um homem com outro homem. Você consegue achar alguma forma que dá certo? Tem forma que dá certo? Não dá. Não tem como dar certo. Pega um homem e mulher. Dá tudo certo? Homem e mulher. Homem e mulher, observe que foi criada um para o outro. Qual a dificuldade de se entender isso? Qual é a... Né? Onde que não está entendendo? É que nem Lego. É só você montar, é uma pecinha para encaixar na outra. Pessoal, acho que o pessoal nunca brincaram com Lego quando era criança.
né? Querem colocar lá colocar os dois peças macho uma em cima da outra. Não entra, não vai dar certo. É coisa básica. Isso é o quê? Princípio. Isso não é religião. Isso não tem nada a ver com religião. Mas esses caras aqui querem colocar isso aqui, para nós, querem colocar isso na cabeça do nosso filho, querem colocar isso na nossa sociedade. Mas, veja lá, ideologia de gênero diz o que é uma questão de percepção social. Mas observe, pessoal, que essa percepção social é uma coisa que é o quê? É uma coisa que muda. A sua percepção social pode ser diferente da minha percepção social. Observe que princípio de gênero é o quê? É uma questão de ciência, é uma coisa que é o quê? Absoluta, ela não muda. O que a ciência descobre hoje tem que valer hoje, tem que valer ontem, tem que valer daqui 100 mil anos, tem que valer há 10 mil anos atrás, tem que valer para sempre, porque ela é absoluta, ela não pode mudar nunca. Mas a ideologia de gênero diz que é questão de ideias, ou seja, ideias é o quê? Eu acho isto, eu acho aquilo, eu acho que se você fizer assim vai ser melhor, eu acho que se você fizer assado vai ser melhor, eu acho. Observe que princípio de gênero é questão de quê? É questão de fatos científicos. Pessoal, fatos científicos eles mudam? Olha lá, Galileu Galilei, aquilo é um fato científico, aquele fato científico vai mudar? Qualquer lugar que você for no mundo, no universo, você testar aquilo lá, vai funcionar? Vai funcionar, porque aquilo é uma lei, é um princípio. Observe que isso aí não tem nada a ver com religião. Olhe mais, a ideologia de gênero diz que não há base científica para a sustentação das hipóteses dos ideólogos de gênero. Não há nada, nenhuma base científica que sustente, pessoal, essa questão da ideologia de gênero. Observe que os dados científicos comprovam que o comportamento diferenciado de acordo com o sexo biológico não pode ser refutado. Isso é a ciência, não é a religião que está falando, a ciência está demonstrando. Existe diferença entre homem e mulher? Ou será que não? Será que a menininha, quando vai comprar um brinquedo, quando é criança, né, pega, por exemplo, o Bock aqui, quando ele vai comprar um brinquedo, que ele vê lá os brinquedos na loja, será que ele vai lá na seção onde tem maquiagem? Ele mesmo está falando. Por que não? Você vai na seção do quê, filho? Cuidado com o que você vai falar. Olha lá, e vai na seção de Lego. E a Sofia, quando ela vai lá na loja de brinquedo, ela vai aonde? Ela vai na maquiagem, ela vai na seção de boneca. Por quê? É menina. É uma questão natural. Olha mais. A ideologia de gênero propõe que a mulher e o homem são construções sociais e culturas. Logo, não existem. Observe bem o que ele propõe. Homem e mulher são construções sociais. Então, o homem só construi homem, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Eles dizem aqui, o seu filho ele só vai na sessão de Lego porque você fica ameaçando, falando, que vai pegar ele. Por isso ele não vai lá pegar as bonequinhas, por isso que ele não vai na sessão de maquiagem, porque você não deixa. Então você tem que incentivar ele a passar maquiagem, tem que incentivar ele a passar batom, colocar um vestidinho nele, para ver se ele gosta. É isso que eles estão fazendo na escola. Você não viu outro dia aí, está até sendo denunciado, as professoras pegaram os meninos e forçaram os meninos, todos eles a passar batom dentro da escola. Só para mostrar, para ver se eles gostam. É uma construção social, mas o princípio de gênero diz o quê? Os estudos de neurociência, as quais apontam há décadas para claríssimas diferenças anatômicas e funcionais entre o cérebro de homem e de mulher. Pessoal,
Observe, tem diferença, não é questão social, é questão anatômica, é questão corporal. Muda o homem e a mulher? Muda. Tem diferença? Tem. O corpo do homem é igual ao corpo da mulher? Não é igual. Se não existe homem e não existe mulher, então por que os corpos são diferentes? O cara é cego, no mínimo. Mas a ideologia de gênero afirma que os seres humanos, ao nascer, são páginas em branco, cujos dados são preenchidos pela sociedade. Né? Olha lá que Judith Butler, né, que é a grande ideóloga de gênero, diz: não se pode dizer que os corpos têm uma existência significável anterior à marca do seu gênero. Ou seja, são páginas em branco que ali serão escritas se vão ser homens, se vão ser mulheres, ou se vão querer ser os dois. Olha o que diz o princípio de gênero. Contrariando a tese da página em branco, o Dr. Steve Pinker, no livro Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana, mostra que temos determinações genéticas desde o nascimento que direcionam o nosso desenvolvimento. Isso é que nós temos determinações genéticas que nos propõem a fazer determinadas ações. Ou seja, a pessoa não nasce em branco e vai escolher. Não, a pessoa já nasce com determinada. O exemplo que eu dei aqui, né, já falei aqui para os irmãos, quando Namboque nasceu, nunca esqueço disso. Acabou de sair da barriga, né, que eu olhei para ele, ele fez assim. Quando ele fez assim, eu falei, meu Deus, quem faz isso sou eu. Né? Que na onde você puxou isso, meu Deus? Né? Você nunca viu ninguém fazendo isso? Quem te ensinou isso? Como é que ele fez aquilo, pessoal? Ele puxou de quem? Ele nunca tinha me visto antes, nem eu visto ele. Mas ele ouviu, mas daqui é uma coisa, a coisa tem que ser vista para fazer. É gestual. E ele fez exatamente assim, Observe, pessoal, que isso daí é o quê? É uma questão o quê? É uma questão genética. Opa, então ele veio com página em branco? Vá para outro canto, vá caçar coquinho em outro lugar. Negócio de página em branco tá furado. Tenho prova aqui que ele não veio com página em branco, não. Já veio rasurado. Tinha uns negócios já escritos. É ou não é? Eu pergunto, um pai que não viu alguma coisa, ou uma mãe que não viu uma coisa no seu filho, que não... Ele puxou. Esse é meu. É ou não é? Olhe mais. Os ideólogos de gênero dizem o quê? Os ideólogos de gênero afirmam que o gênero é uma construção sociocultural imposta. Como assim imposta? Exatamente porque os pais ficam falando, filho, você não pode brincar com batom. Batom é coisa de menina. Né? Você, desculpa o termo, né? Você não é viado. Você não pode ficar fazendo isso, você não pode ficar fazendo aquilo. Vestidinho, isso, não, você não pode. Então eles afirmam que por causa disso, os meninos se sentem bloqueados a querer ser meninas. E esta é a imposição sociocultural que os impede, né, de querer, vamos dizer assim, de soltar a franga. É verdade, é o que eles querem dizer. É isso que eles querem dizer. É sério. Porém, olha o que o princípio de gênero afirma. Os estudos com primatas evidenciam... O que são primatas, pessoal? Macacos. Né? Os estudos com primatas evidenciam a preponderante tendência de machos a se comportarem como machos e escolherem brinquedos tidos por tipicamente masculinos, e as fêmeas os tipicamente femininos. Não há cultura aqui, portanto, isso não depende de fator cultural.
E isso mostra de forma incontestável a força que a biologia exerce aqui. O pessoal pergunta, por acaso, aqui dentro dos macacos, tem um macacão lá falando para o filho, o senhor não vai vou colocar vestidinho, não. Você não vai passar batom, não. Por acaso tem macacão falando isso para o filho? Tem cultura, tem esse tipo de sociedade lá dentro do meio dos macacos? Opa, então, se é a sociedade, por que então o macaco não vira... Eu não ia falar, mas já que falaram. E aí? Mais um. Quando passamos estudos para meninos e meninas, a ciência novamente demonstra que a influência social, se existe, não é crucial, e se atua, é dentro dos limites que o próprio corpo já traz em si. Ou seja, não é a sociedade, não é a cultura que traz essa imposição. Mas hoje é sim a sociedade que está impondo isto aos jovens, às crianças, os filhos e as filhas, através do quê? Através de uma deseducação, de uma pseudoeducação, de uma falsa educação. Eu pergunto, quem é que tem que combater isso? Quem tem que combater isso? Aqui, a dona Célia, Amanda, cada um de nós. Isso, pessoal, combater isso, mostrar esses princípios, é o que, pessoal? É o movimento da família verdadeira. Isso é religião? Isso não é religião, isto é princípios. Isto é o movimento da família verdadeira, é combater a ideologia de gênero, combater aquilo que Satanás está fazendo para destruir o quê? Destruir a família. Olha lá um exemplo da ideologia, da ideologia de gênero versus princípio de gênero. Não sei se já ouviram falar disso daqui, saiu esses dias, né, na rede, né? Transhomem espanca mulher, é aplaudido, recebe prêmio e ganha fã-clube. Você concorda? Sabe o que é trans? Essa mulher aqui, essa página em branco, que nasceu com pipi, cortou o pipi, aí virou mulher, né? Ela, antes de ser ela, que era ele, vou tentar explicar para vocês entenderem. Ela, antes de ser ela, era ele, tá? Então, ele, antes de ser ela, lutava, né, MMA. Só que quando ela, antes de ser ela, que era ele, lutava MMA, só apanhava. Aí, ele virou ela. É verdade, né? Aí, ela, que é ele, na verdade, né? Só que é ela no papel, por causa que cortou, e segundo ideologia de gênero, né? Só que ainda tem corpo de ele, agora só ganha no MMA. Então, ele, que agora é ela, espancou uma mulher de verdade, foi aplaudida pelas feministas, ganhou fã-clube, não foi para a Lei Maria da Penha, porque não é mais ele, agora é ela. Olha aí uma saída, hein? Você, homem que quer bater na sua mulher, basta você cortar, ó. Basta você virar ela também. Você espanca e ainda ganha fã-clube. É isso que aconteceu. Olha lá para vocês não dizer que sou eu que estou falando. Olha que absurdo. Olá, amigos, olá, irmãos. Eu quero pedir aqui um minutinho do seu tempo para um assunto extremamente polêmico. E assuntos polêmicos, né, pululam as redes sociais e causam grande frenesi nas mídias. Tomam importância e por isso é preciso abordá-los para que nós tenhamos opinião própria a respeito do assunto. Vocês já ouviram falar de Fallon Fox, um ex-caminhoneiro, ex-militar que se tornou a primeira lutadora trans de MMA? Nas últimas lutas que participou, quase trucidou suas oponentes, pois após uma cirurgia, esse ser que nasceu homem e se transformou numa mulher,
mas a sua formação óssea continua a mesma, a sua formação muscular continua a mesma, os cromossomos Y se mantêm do mesmo jeito. E quem diz isso não é um pastor fundamentalista não, tá bom? São especialistas na área do biotipo humano. Mas por causa do politicamente correto, os organizadores dessas lutas aceitaram essa esdrúxula participação de uma lutadora, entre aspas, mulher, com uma complexão física de homem, força do homem, robustez do homem, no que eu acredito ser um verdadeiro massacre contra as lutadoras nascidas mulher. Aqui no Brasil, nós devemos impedir esse tipo de combate desigual, para proteger a integridade das nossas atletas, mulheres, nascidas mulheres, deixo bem claro. Mas imagine a luta que teria um parlamentar, homem, para propor uma lei nesse sentido. E antes que comece o massacre, não, eu não irei propor uma lei. Eu, Marco Feliciano, não irei propor tal lei, fique tranquilo. Pois eu seria xingado de tantos palavrões, enfim. Mas eu gostaria aqui, com muita humildade, de desafiar a bancada feminina e as feministas da Câmara dos Deputados, entre elas especialmente a deputada Jandira Fegali, que foi relatora da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres de qualquer tipo de violência, que apresente um projeto nesse sentido. Só que para isso, ela terá que demonstrar muita coragem para enfrentar tamanho desafio. Sendo o MMA um esporte com regras, exposto diante de grande público, que as lutas sejam feitas entre gladiadores semelhantes. Caso não aconteça, isso torna-se injusto. Por isso existe categorias específicas para lutadores, como por exemplo peso leve, peso pena, peso mosca, peso galo, peso médio, peso meio médio, peso pesado, meio pesado, super pesado, mas com regras desiguais. Estará aprovado homem espancar mulher e com direito a aplausos, prêmios e fã-clubes. Me dê a sua opinião, talvez eu esteja errado. Compartilhe este vídeo, mas só o faça se você for corajoso ou corajosa, pois a patrulha do mimimi da poderosa agenda gay vai cair sobre você. E deixo aqui o desafio, hein? Bancada feminina, bancada feminista da Câmara. Vamos defender as mulheres, sim ou não? Um abraço a todos. E aí, o que vocês acham? Né? Fica aí para a reflexão vocês, né? Olha o que a Bíblia coloca aí, pessoal, lá no livro de Mateus 19, 3 a 5, diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Observe que aquele que os fez no princípio, o que é no princípio? No início, no começo, original. Os fez como? Macho, homem e mulher. Ele não fez homem, homem, mulher, mulher, meio homem, meio mulher. Não, ele fez homem e mulher. Só vai se for dessa forma. Exatamente. Olha lá mais um. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o no... Em outras palavras, a quem pertence o homem? E a mulher? Ao homem. Ponto final. Né? Aqui é dentro da religião. Né? Mais um. Lá 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, para aqueles pastores, né, muitos pastores existem hoje igrejas, né, por exemplo, igreja contemporânea. O que é a igreja contemporânea? O que defende a ideologia da igreja contemporânea? Elas defendem que o fato de Jesus não ter casado, qual é o motivo de Jesus não ter casado? Qual é o motivo de Jesus não ter apóstolas? Só ter apóstolos? É porque na visão deles, Jesus ele era gay. Exatamente por causa disso.
Isso é o que defende a igreja contemporânea. Parece um absurdo, mas é verdade. É uma das igrejas que está crescendo enormemente. Especialmente aonde? No Brasil. Não é? Nosso Brasil, né? Olha lá, mas olha o que a Bíblia diz, ó. Quem entender, tá aí, ó. Sou eu que estou falando. Mas, vamos voltar aqui para a palavra dos verdadeiros pais, nessa aí dos exemplos. Olha lá, o caminho para o surgimento do reino do céu. Meu Deus, já estourou meu tempo. Não dá mais tempo de falar. Pessoal, fazer o seguinte, eu vou até aqui. Que ali agora eu vou mudar de assunto. Né? Então, vou parar nesse tanto de assunto. Digamos que o sermão foi, né, até aqui. Né? E depois, no próximo domingo, né, se Deus quiser e me permitir, né, se eu não estiver preso, né, eu volto. Porque hoje em dia sabe como é que é, né? Se a gente falou disso, é bem capaz a gente ir para a cadeia. Né? Então, né, espero que de alguma forma possa ter esclarecido um pouco, né? Porque agora especialmente os próximos 5, 6 meses nós vamos ter, pessoal, são meses para a gente esclarecer esses pontos para quem? Para a sociedade. Esses pontos têm que ficar muito claro dentro de cada um de nós. Tem que ficar claro e a gente tem que se tornar os agentes multiplicadores desses pontos para toda a sociedade. Adju? Vamos fechar nossos olhos então, para que possamos encerrar o sermão dominical. Nossos preciosos e amados Pais Celestiais, meu Deus, nesta manhã na sede de Santa Amaro, estamos aqui, Pai Celestial, proferindo mais um sermão dominical, onde, meu Deus, falamos um pouco, Pai Celestial, sobre o padrão que devemos ter para que possamos herdar o reino do céu, para que possamos herdar Tua cultura, Tua tradição, especialmente, Pai Celestial, no que tange, Pai Celestial, nos tornarmos pessoas que podem realmente, Pai Celestial, adquirir a Tua palavra e ser os agentes multiplicadores do princípio trazido pelos Pais Celestiais, que pode, de uma forma, Pai Celestial, absoluta, colocar o mundo de volta, Pai Celestial, nos trilhos, Pai Celestial, que pode levar o homem de volta ao seu estado original. Por favor, meu Deus, seja sobre cada um de nós, seja abençoar as nossas vidas, esteja abençoar, Pai Celestial, todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles que não estão aqui nesta manhã, aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão em seus países, suas missões, que a Tua graça, que a Tua bênção seja sobre cada um, conforme seus méritos e ações. Meu Pai, eu realmente agradeço a Vós por tudo, peço profundamente Tua graça, Tua bênção, proteção e inspiração. Isso, meu Pai, que eu te oro, relato e agradeço. Eu oro em nome dos Pais Céus da Terra, no próprio nome, em nome de Dona Almeida, membro de uma família abençoada central da bênção. Ádio. Vamos dar uma salva de palmas, Pais Celestiais? Pode acender a luz para mim, por gentileza? Acho que não dará tempo, novamente, de passar a informativa semanal, mas vamos ver, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Pessoal, gostaria de estar continuando aí nas entregas, né, das premiações, né, teve alguns irmãos ainda que não receberam suas premiações, né, que faltaram nos últimos domingos, então gostaria de estar premiando esses irmãos, né, primeiro nos quesitos dos dízimos, dizimistas, né, que faltaram, né, então gostaria de estar convidando, né, para estar recebendo o seu prêmio de dizimista do ano 2017, a família do senhor Antônio Oliveira Soares e a senhora Maria das Dores, né? Hannah? Deixa eu ver se ele está aqui, se eu não está.
também não está. Esta aqui está. Gostaria de chamar a família do senhor João Leolino Correia e dona Almerinda Rocha Correia. Receber também o prêmio Dizimistas, ano 2017. João, parabéns, dona Almerinda. Parabéns. Dá aqui a foto aqui. Parabéns. Gostaria de chamar também o senhor José Cícero Alves da Silva, também prêmio dizimista do ano 2017. Parabéns, Cícero. Parabéns. Queria chamar também um casal do senhor Luiz e da Marluce Correia, também prêmio dizimista 2017. Parabéns. Também gostaria de chamar a família do senhor Manuel Domingues de Andrade e Imaculada Conceição Leles. Parabéns. Deixa eu ver, também não está. Está. Vou chamar também a família do senhor Raimundo, da dona Maria de Souza Santos, também dizimistas, né? Também ano 2017. Parabéns, dona Maria. Parabéns. Deixa eu ver mais quem aqui. Não está. Queria chamar também o senhor Vinícius Kendi Correia, dizimista mirim, ano de 2017. Parabéns, seu Vinícius. Parabéns. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém aqui, pessoal, se eu pulei alguém. Não, mas daqui é só para dizimista. Foi só dos dizimistas esse. Tem aqui, ó. Queria chamar também a senhora Rosimeire do Divino Espírito Santo Fernandes, minha prêmio dizimista do ano de 2017. Parabéns. Deixa eu ver mais quem. Isso. É das pessoas presentes, são esses que estão aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Também, pessoal, gostaria de chamar pessoa também que ajudou, também foi dizimista, também esteve apoiando na parte das atividades aqui da sede de Santa Amaro. Eu ia chamar a senhora Ruth Fernandes, para receber seu prêmio também, dizimista, e também de apoio nas atividades.
Parabéns, dona Ruth. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bem, eu acho que eu chamei todos os presentes. Pessoal, só para revelar que no último domingo, né, nós revelamos as pessoas que ganharam o primeiro lugar, que vieram no Sermão da Noite. Então, no primeiro lugar, na parte de conferência, né, que nós não havíamos revelado, porque a Beni não tinha recebido. Então, foi com 29 convidados essa pessoa. Foi o seu Fernando Barros e a dona Rita Barros, e ganhou o primeiro lugar, então parabéns, né? E também o primeiro lugar, né, em mais convidados no sermão dominical foi a senhorita Rai, né, com 7 convidados no ano de 2017. Então parabéns a todos, né, e vamos realmente nos esforçar aí para que esse ano de 2018 possa ser um ano diferenciado. Aqueles que não receberam ainda, então nos próximos dias ainda vamos estar continuando, né, a dar para aquelas pessoas que faltaram, aqueles que ainda não vieram, ok? Tem algumas pessoas ainda que estão aqui em aberto, ok? Vamos passar rapidamente aqui nossos avisos. Pessoal, com relação ao seminário de férias, então, o seminário de San Juan de férias para pais e adolescentes de 11 a 14 anos, será do dia 19 ao dia 21 de janeiro de 2018, será 3 dias de seminários, o local será em São Bernardo do Campo. A abertura do seminário será dia 18, quinta-feira, às 19, a saída do ônibus sai às 19h30 da sede central, ok? Isso para jovens de 11 a 14 anos, então do dia 19 ao dia 21. O seminário de férias de San Juan de férias para adolescentes a partir de 15 anos vai ser do dia 24 ao dia 31 de janeiro. Serão 8 dias de seminários lá em São Bernardo do Campo. Então, do dia 24 ao dia 31. E o seminário de 7 dias de princípio divino será do dia 16 ao dia 22 de janeiro de 2018. Também será um seminário de 7 dias, ok? Mobilização de 100 mil pessoas, pessoal, isso aqui é um ponto importante. Conforme já foi explicado em diversas oportunidades, o foco da providência é a mobilização de 100 mil pessoas. Teremos uma reunião para marcar o início das atividades. Para isso, estamos convidando pastores, missionários, líderes de home group e membros envolvidos para uma reunião aqui na sede central, dia 15 de janeiro, amanhã, às 19h30. Então, amanhã, às 19h30, lá na sede central, haverá uma reunião para pastores, missionários, líderes de home group, exatamente aí para tratar acerca dessa providência para a mobilização de 100 mil pessoas, né? Então, as pessoas que tiverem disponibilidade para comparecer nessa reunião, por favor, façam-se presentes, ok? Deixa eu ver só isso daqui também. Isso daqui é relação à mesa de oferta, será realizado, tá? Então, vai ser realizado, pessoal, o 59º Dia dos Herdeiros Pais, dia 16 de fevereiro de 2018. Então, por favor, comece a cerimônia às 7 horas da manhã, o horário estabelecido pelo líder continental, líder nacional, cada região e igreja da nação. Por favor, prepare a mesa de oferta com um coração de sincera devoção e use o que está disponível em sua nação. Então, essa mesa de oferta será realizada lá na sede central, né, para os irmãos, né, que queiram, tenham disponibilidade de estar participando. Então, dia 16 de fevereiro de 2018, então vai estar realizando aí, né, essa mesa de oferta. Também, pessoal, nós teremos o seminário para crianças, né, de 7 a 11 anos, certo, né? 7 a 11 anos vai ser dia 21, é isso, estou certo? Dia 21, né, no próximo domingo. Então, no próximo domingo, dia 21, aqui na sede Santa Amaro, vai estar realizando o seminário para crianças de 7 a 11 anos. Então, o seminário inicia-se no período da manhã,
junto com o sermão da manhã, e vai encerrar-se ao término do sermão da noite, ok? Então será um dia de seminário, a taxa de participação desse seminário será de R$15 aí por criança, ok? Dúvidas, perguntas? Sem dúvidas, sem perguntas? Ok. Vamos ficar então de pé para que possamos fazer o cântico das ofertas? Você está convidando o seu Raimundinho para estar fazendo o cântico das ofertas? Vamos cantar o Cântico das Ofertas. Agora entendi, sim, Pai, eu entendi, enfim o seu triste coração. Seu altar está vazio, a oferta não chegou. Seu sofrimento é grande, nem posso calcular, porque ninguém pode entender seu triste coração. Agora entendi, exceto entendi a sua imensa compaixão, porque eu fui resgatado e voltei a viver. Embora ao seu lado eu sinta o seu sofrer, prometo, se preciso for, morrer em seu lugar. Jurando eu irei, daqui para frente vou mudar. Segui pelo seu caminho, para sempre eu irei. Em frente ao seu altar me inclino a meditar, sempre de me sacrificar e lhe obedecer. Vamos orar. Nossos preciosos e amados Pais Celestiais, bom dia. Pai, queremos agradecer a vós por mais um sermão dominical, podemos estar aqui e receber. Pai, queremos agradecer pelas palavras que de alguma forma podes ajudar o nosso crescimento espiritual, o nosso processo de elevação. Queremos realmente orar, Pai Celestial, e pedir profundamente a vós, esteja, meu Pai, a conduzir nossas vidas, seja permitir nosso crescimento, nosso desenvolvimento contínuo, Pai, na direção da realização do Teu ideal, na direção da realização da Tua vontade. Por favor, meu Deus, seja com todos os nossos irmãos e irmãs, esteja abençoando cada um conforme seus méritos e ações, esteja especialmente, Pai Celestial, abençoando os dias de ofertas que hoje foram depositados, especialmente sua contraparte, que venha a ser abençoada, consagrada e reivindicada por vós, e dessa forma possamos vir a prosperar em tudo aquilo, Pai, que façamos. Por favor, meu Deus, abençoa os nossos irmãos e irmãs, ajuda especialmente aqueles que estão passando por dificuldades, seja, Pai, do âmbito espiritual, do âmbito financeiro, do âmbito familiar, Pai, do âmbito da saúde, vós possa estar dando conforme seus méritos e ações. Eu agradeço a vós por tudo, isso, meu Pai, que eu te oro, relato e agradeço. Eu oro em nome de todos aqui presentes, oro em próprio nome de Almeida, membro de uma família abençoada central da bênção, Ádio. Oração em conjunto.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos saudar uns aos outros, que a bênção e a paz de Deus acompanhe cada um depois de mais semana. Todos tenham um bom dia e uma ótima semana.